Olá, eu me chamo Erika Cauano, eu sou médica, ginecologista, obstetra e mastologista e hoje a gente vai conversar um pouco sobre menopausa e os sintomas climatéricos. Bom, algo que todas ou já passamos, ou estamos passando, ou iremos passar em algum momento da vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o climatério é um período da vida da mulher, do fim da fase reprodutiva até a senilidade, ou seja, dos 40 aos 65 anos de idade. E no meio desse processo acontece a menopausa propriamente dita, que é a interrupção da menstruação, é uma data, é um evento, tá? Esse diagnóstico a gente só pode dar depois de 12 meses, ou seja, depois de um ano sem a mulher menstruar nesse período. Aí sim a gente vai chamar de menopausa, o período que ela parou de menstruar. A menopausa precoce ela acontece antes dos 40 anos e a tardia após os 55 anos. A etiologia, pessoal, ela é bem complexa, mas de uma forma geral, o que acontece? Nós somos formados na barriga das nossas mães e nascemos já com uma quantidade pré-definida de óvulos nos nossos ovários, que é a nossa reserva ovariana. E do nosso nascimento, a gente só vai perdendo a quantidade desses óvulos. Para vocês terem uma ideia, a gente entra a fase da puberdade em torno de 300 a 500 mil óvulos e isso só vai caindo. A partir do momento que os ovários passam a não ter uma quantidade suficiente de folículos, que essa reserva ovariana já não existe mais, que acabam os nossos óvulos, a gente passa, então, a ter esses sintomas climatéricos e ter a menopausa propriamente dita, tá? Os fatores que influenciam isso são genéticos, e tem uma parte muito importante genética aqui, tanto que um dos principais fatores que vão determinar quando a gente vai menopausar, a idade que a nossa mãe e a nossa avó, elas entraram na menopausa. Mas a gente também tem fatores ambientais muito importantes que podem influenciar na menopausa. Quais são eles? Isso a gente tem algum controle, né? Bom, os fatores socioeconômicos, mulheres com longas jornadas de trabalho, com trabalhos extenuantes, muito estressantes, geralmente experienciam uma menopausa mais cedo. Assim como mulheres que nunca tiveram filhos, nulíparas, também tem uma tendência à menopausa mais precoce. Não menopausa precoce, mas uma antecipação da menopausa. O tabagismo. Existe estudo com significância estatística que fala que antecede de 1 a 1 ano e meio a data da menopausa. Isso porque ele mexe com esses níveis hormonais e com reserva ovariana também. Leva a uma deficiência estrogênica por causa do tabaco. Mulheres que vivem em altitude mais alta também têm uma tendência a ter uma menopausa um pouco antes. E pessoas com nutrição deficiente, baixo peso, baixo IMC, podem ter uma menopausa numa idade um pouco mais precoce também. Bom, o que acontece? Quando a gente passa a não ter mais esses folículos, não passa mais a ovular todos os meses, consequentemente a gente não produz mais estrogênio e progesterona nos níveis adequados, nos níveis que a gente produzia na menarque, tá? O que acontece? Claro que isso é uma queda progressiva e é por isso que os sintomas climatéricos vão se intensificando e não são iguais em todo mundo, tá? O que acontece? De sintomas, todos advêm dessa queda hormonal. Quais são os principais? Um dos principais sinais e sintomas de climatério é a menstruação inteirinha bagunçada, uma irregularidade menstrual, um aumento do fluxo menstrual nos meses que essa mulher menstrua, porque vão ter meses que ela não vai menstruar porque o ovário não conseguiu produzir um folículo, ou então porque a nossa parte central do cérebro não está tendo resposta do ovário, ele começa a produzir mais hormônio para ver se consegue uma resposta e, consequentemente, às vezes amadurece uma velocidade um pouco mais rápida esses óvulos, então às vezes a mulher menstrua 2 vezes no mesmo mês, então fica bem irregular. E dependendo da quantidade de hormônio que foi estimulado a partir de dentro do útero, como ele foi
hiperestimulado, às vezes por ter tido 2 ovulações no mesmo mês, ele espessa bastante o endométrio, então aumenta muito o fluxo, chegando até coágulos nessa menstruação. Isso é uma imaturidade, é como se é uma falência do nosso eixo feminino hormonal, tá? Além disso, a gente tem as manifestações que a gente chama de neurogênicas, que são as ondas de calor, os fogachos, calafrios, palpitações, dores de cabeça, tonturas, parestesias, formigamentos, tá? Insônia, perda de memória, muita dificuldade de memória e muito cansaço. A mulher sente uma fadiga um pouco crônica nessa fase, isso tudo também pela queda hormonal. Essas ondas de calor ainda estão sendo muito estudadas para entender o motivo que elas acontecem, até para a gente ter um tratamento um pouco mais eficaz. Eles acreditam que com a queda do estrogênio ele vai mexer com o centro termorregulador no nosso cérebro, e isso acaba levando a sudorese, a calafrio, essa bagunça no sistema termogênico da mulher, tá? Existem as manifestações psicogênicas, labilidade emocional, depressão, irritabilidade, sintomas de depressão, baixa libido, e isso ainda acabam contribuindo ainda para piorar um pouco a insônia também, tá? Em relação ao metabolismo, a parte então do corpo, uma das coisas que mais sente é o metabolismo do osso, porque o estrogênio e a progesterona têm uma relação muito importante com diminuir a reabsorção do osso, tá? Eles ajudam o osso a ficar bem. Quando a gente diminui os níveis hormonais, o osso é um dos principais órgãos que vão sofrer a queda desses hormônios e, consequentemente, predispõe à osteopenia e à osteoporose. Então, a gente tem que acompanhar de perto essas mulheres quando entram nessa fase da síndrome climatérica e da menopausa propriamente dita. Outra coisa que mexe metabolicamente falando são os lipídios. A gente tem uma alteração e um aumento do colesterol ruim e, consequentemente, vai predispor a eventos cardiovasculares, tá? Infartos, AVCs, tromboses. Além de tudo isso, a gente vai ter uma diminuição. O estrogênio é muito importante no trofismo, no colágeno. Então, a gente tem uma queda do trofismo da pele, aumenta a ruga, a pele fica mais fina, só que isso também acontece nas mucosas, então a gente tem uma atrofia urogenital, pode começar a ter prolapso da bexiga, queda do útero, frouxidão daquela região, ressecamento vaginal, secura vaginal, consequentemente começa a ter dor na relação. A bexiga também, esse trofismo pode predispor a infecções de urina de repetição e a incontinência urinária também. Então a gente tem que avaliar também toda essa parte, tá? Esse hipoestrogenismo também pode predispor ao aumento do peso, à obesidade, ao acúmulo da gordura naquelas regiões mais centrais, tá bom? Então, nós precisamos avaliar essas pacientes como um todo, fazer o diagnóstico adequado, o tratamento adequado, e isso varia de pessoa para pessoa, de história, de antecedente familiar, antecedente pessoal, se teve ou não câncer, para a gente poder fornecer o melhor tratamento para essa mulher como um todo, que geralmente tenta restabelecer esses níveis hormonais, tá bom? Varia muito da sintomatologia, varia muito da genética e varia muito também do que a paciente espera para si. A gente pode repor hormônio, se não tiver contraindicação, existem fitoterápicos que ajudam nesse processo também, tá bom? Não sofram sozinhas, procurem um médico, e a gente também precisa, obviamente, fazer um acompanhamento dos ossos, acompanhamento cardiovascular, controles do colesterol, diabetes, predisposições, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo.